Olá, pessoal. Vamos lá, né? Para mais uma videoaula. Na verdade, mais uma revisão, né? Essa videoaula é o primeiro conteúdo que foi abordado logo quando, né, se anunciou esse isolamento social. Então, é um conteúdo que você já conhece, né? Já foi colocado na, em sala de aula, né? Na videoaula, tá certo? Que é a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Então, vamos lá observar, né? Aqui eu coloquei, porque quando eu trouxe esse conteúdo, eu coloquei isso foi caracterizado no quadro. Então, não tinha essa dimensão assim de imagens. Então, até que é bastante satisfatório, porque vocês vão começar a observar a família, né? A constituição da família. Então, aqui na imagem maior está Henrique VIII, Catarina de Aragão, Ana Bolena, Ana Cleves, Catarina. Então, a sucessão de rainhas. O Henrique VIII, isso vocês observaram que também ele foi bastante importante na composição do anglicanismo, né? Ana Bolena foi a responsável, né, por esse movimento, porque ele tenta separar, né, para casar-se com ela. E aí a gente vai observar alguns dos conflitos. Hoje a gente vai falar da Revolução em si, revisar a Revolução em si, né? Então, os antecedentes que nós podemos apontar com essas revoluções, primeiro a gente observa a questão da dinastia Tudor, né? Que havia a reforma protestante, o anglicanismo, os cercamentos, né? Na questão da agricultura e da pecuária de lã, comercial e da indústria doméstica e as leis sanguinárias. Também observamos também o mercantilismo, que transformou a Inglaterra em uma potência marítima, as transformações sociais, como a nova burguesia e a nova nobreza, que é o gentry, beneficiadas aí pelo processo de transformação. Na questão da religião e das classes sociais, a religião como vínculo de expressão dos interesses políticos e das diferentes classes sociais, aonde surge aí o anglicanismo e os absolutistas. Os católicos também absolutistas, e os calvinistas, que são puritanos, e presbiterianos, que eram anti-absolutistas. Aqui já são imagens de Mary Stuart, Jaime I, né? Também importantes figuras. Henriqueta, Carlos I, novamente. Mais imagens de Carlos I. E aqui o momento da execução dele, de Carlos I. Né? Uma coisa importante é a dinastia Stuart. Né? Nisso, a gente vai observar a tentativa de imposição da monarquia absolutista e o direito divino. Jaime I, em 1603 a 1625, e Carlos I, em 1625 até 1649. Aí, nesse período, o aumento de impostos, os exércitos e a autonomia econômica e jurídica. Também o conflito com o parlamento, né, com a Câmara dos Comuns, que representava aí as classes beneficiadas pelo processo de transformação, que na maioria era calvinista, buscava aí a constante reafirmação da Magna Carta. Também nesse período, a perseguição político-religiosa, a dissoluções constantes do parlamento, e as rebeliões na Escócia e na Irlanda, que levaram aí o conflito armado entre o parlamento e o rei, que se tornou aí a Guerra Civil. Né? Essa Guerra Civil, que foi de 1642 a 1649, havia duas oposições, né? Faziam oposição os cavaleiros e as cabeças redondas. Os cavaleiros eram anglicanos e católicos. Já os cabeças redondas eram os puritanos, os plebiterianos e as sectas radicais. No parlamento, as regiões sul, leste e centros urbanos e regiões economicamente avançadas.
E tinha também a presença dos realistas, isso no norte e no oeste. Há também a importância do novo exército, do modelo de Crom, né? Foi uma promoção por mérito, que aí há essa liberdade de organização e discussão, né? A sementeira de ideias radicais. E há também o rompimento entre os puritanos, que ficaram independentes, e os presbiterianos. Há nesse período aí o julgamento e a execução de Carlos I, e os presbiterianos foram expulsos aí do parlamento. A imagem de Olive Cromwell. Também a gente vai observar outro aspecto que eram os niveladores, que eram sociedades de pequenos proprietários. Eles defendiam a igualdade da propriedade, que não era coletivista, também o fim dos cercamentos, a prisão por dívidas e dízimos e os perseguidos e derrotados de 1649. Crom, ele era independente e se apoiava nos niveladores para conseguir executar Carlos I. Já os dígenas, né, que eram caçadores ou verdadeiros niveladores de comunidades cooperativas com propriedades comuns, eles ocupavam essas terras abandonadas. E havia também um programa para a liberdade, né, de 1652, onde haviam perseguidos e esmagados em 1653. Também importante, né, na Revolução Puritana, a questão da Irlanda, né, que houve a rebelião católica em 1649. Cromwell, na Inglaterra, ele confiscou as terras dos católicos e as entregou aos protestantes, que na sua maioria eram escocês, colonização, né, que estavam em plena colonização. E aí o massacre de 2 católicos rebelados. Também importante é os atos de navegação, que esse ato de navegação, que foi um decreto, somente embarcações inglesas elas podiam realizar o comércio de mercadorias procedentes da Inglaterra ou a ela destinadas, né, ou do país de origem. A guerra com os holandeses, que eles são vencidos em 1654, e a Inglaterra, uma grande potência marítima até o século XX. Há também a dissolução do parlamento, né, que é a ditadura pessoal. Essa dissolução acontece com o apoio do exército e da burguesia, beneficiada pelas transformações econômicas, né, de cercamentos, manufatura e comércio marítimo. Cromwell, ele é um lorde protetor. Em 1658 até 1620 há o fim da República e também a morte de Cromwell. Seu filho, Richard, ele é deposto pelo exército e parlamento. Aí volta, né, e acontece a restauração dos Stuart, que há aí um temor e uma rebelião popular. Essa revolução voltada para a defesa da propriedade privada. Imagem de Carlos II. Então, o parlamento, né, ele tem, ele perde os setores radicais que eram dependentes, né? E há aí uma tentativa de restauração do absolutismo e do catolicismo. Já Carlos II, ele mantém algumas coisas como os habeas corpus, que ele a proteção do indivíduo contra o Estado, ou seja, contra prisões arbitrárias e liberdade de expressão. O ato também de exclusão, os católicos que foram excluídos, depostos do governo e cargos políticos. Começa aí a aproximação com a França, que é a principal rival da Inglaterra, e o catolicismo, e a dissolução do parlamento em 1683. Aí é Jaime II. Com Jaime II, o que é que acontece? A defesa do absolutismo e do catolicismo. Há o parlamento da União, né, da burguesia liberal, e os conservadores contra o rei. E aí convidam aí o holandês Guilherme de Orange, casado com a Maria Stuart, que é filha mais velha de Jaime II e protestante, para ser o novo monarca, né? Nisso aí a gente observa a ideologia da revolução, que é o pai do liberalismo, com alguns direitos naturais e contratos sociais e o direito à rebelião contra a tirania. Aí é Dona Maria II e Guilherme de Orange.
Também com Guilherme de Orange, a Declaração dos Direitos, que assegurava e aprovava ou rejeitava impostos, a liberdade individual e a propriedade privada, o princípio da divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, e a monarquia constitucional em formação e parlamentarismo. Na Revolução Gloriosa, foi uma revolução burguesa, né? O quê? Porque a monarquia parlamentar tinha como solução de compromisso entre a burguesia e a nobreza, e também o liberalismo político e econômico. Aqui eu já vou destacar algumas, como Maria I, a Sanguinária, ela era filha de Henrique VIII da Inglaterra com Catarina de Aragão. Ela aí tentou restabelecer o catolicismo. Já a Elizabeth I, ela absolveu o anglicanismo como única religião oficial. Houve também a perseguição aos puritanos. Ela derrotou uma invencível armada espanhola e tornou a Inglaterra a grande potência dos mares. Já com Jaime I, rei da Escócia, com 1 ano de idade, ele uniu a Inglaterra à Escócia e ele também fez perseguição aos puritanos e o cercamento dos campos. Já Carlos I, né, protagonista da Revolução Puritânia de 1644, ele estabeleceu os antigos tributos feudais, restabeleceu o chip money e fechou o parlamento. Então, o que a gente pode identificar em relação à Revolução Puritana, né? Que havia dois grupos distintos, a burguesia, com os puritanos monarquistas, os cabeças redondas, e do outro lado o rei e os cavaleiros. Oliver Cromwell, ele recebe o título de Lord Protetor da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda. Ele fechou o parlamento, ele cria os atos de navegação e faz a formação da comunidade britânica. Já Richard Cromwell, ele não se manteve no poder por mais de 8 meses. Ele não era um líder hábil como o pai, né? O que ocasionou aí a volta da dinastia Stuart ao poder. Novamente aqui a imagem, né, de Henrique VIII e Elizabeth I. E chegamos a concluir esse conteúdo, essa revisão, né? Essa revisãozinha, porque vocês já viram logo no início, de forma mais, algo mais incisivo, né? Aqui eu fiz uma relação geral do conteúdo e agora vocês peguem um livro que eu deixei uma atividade, a atividade da página 58 e da página 59. É isso, 58 e 59. Vamos lá, né? Olha, na página 58, vocês teriam que analisar o texto que trata da Declaração da Independência dos Estados Unidos e da América. O texto é enorme. E a pergunta é, no documento fica claro a preocupação dos fundadores da nação americana em enfatizar os direitos de lutar contra o domínio da metrópole sobre a colônia. Mostre as razões do conflito, destacando os principais pontos de argumentação da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, é uma Declaração dos Estados Unidos, o documento, vamos lá, eu vou ser bem objetiva, né? O documento, por exemplo, ele diz que quando uma longa série de abusos e usurpação, perseguindo invariavelmente o mesmo objeto, indica o desígnio de reduzi-lo ao despotismo absoluto. Assiste-lhes o direito, bem como o dever de abolir tais governos e instituir novos guardiães para a sua futura segurança. Está presente na afirmação o direito à rebelião, um princípio que inspirou a luta revolucionária da Europa na América. Segundo esse princípio, entre os direitos inalienáveis estão a vida, a liberdade e a procura de felicidade. Os governos devem assegurar esses direitos, para isso são instituídos entre os homens, derivando seus poderes e consentimento dos governadores. Para os colônios, as medidas proibitivas de caráter mercantilista da metrópole teriam seus direitos, legitimavam a reação contra eles. Então, essa é a resposta. Na segunda questão,
Em 1776, após uma série de conflitos, a parcela expressiva da sociedade das 13 colônias se articulou no sentido de romper com o domínio inglês. Considerando esse processo, bem como seus desdobramentos, é correto afirmar que, letra A, se mobilizou pela consolidação do latifúndio, o que atendia aos interesses das elites religiosas e que se apropriaram das glebas das terras. Caracterizou-se pelo início e pelo intransigente defesa da escravidão por parte dos americanos no que eram contraditados pelos interesses ingleses. C. Configurou como a primeira tentativa de instalação de um regime socialista anticolonial, o que contrariava seriamente os interesses comerciantes. Ou D. Destacou-se pela repercussão internacional alcançada, tornando-se uma referência na prática para outras colônias americanas. Então, a resposta correta é a letra D. Na terceira questão, o que querem dizer com revolução? A guerra, isso não foi parte da revolução, foi um dos efeitos consequentes dela. A revolução estava nas mentes das pessoas e foi levada ao cabo de 1720 a 1755. No curso de 15 anos, antes de uma gota de sangue fosse derramada, o texto fala: considera que a independência dos Estados Unidos se fez sem ideais. Letra B. Configura que a guerra entre os Estados Unidos e a Inglaterra foi uma revolução. Letra C. Sustenta que a independência dos Estados Unidos não houve ruptura. Letra D. Defende que a criação dos Estados Unidos foi percebida de uma revolução. Então, a resposta correta é a letra D. Na quarta questão, também é para vocês lerem um trecho do texto, em que a pergunta é: os documentos tratam dos Estados Unidos logo após a independência. De acordo com os trechos, é correto afirmar que Jefferson e Hamilton. Então, vamos lá, né? Letra A. Divergem sobre as necessidades de instalar a manufatura nos Estados Unidos. Óbvio, né? Vocês já colocam como resposta correta a letra A. Porque, se vocês observarem na própria leitura, no trecho da leitura, eles não concordam com nenhum fato. Então, eles divergem a todo momento. Então, a letra A é a letra correta, corretíssima. Então, já foi feita a correção, né? Na próxima videoaula, só lembrando a vocês, a gente vai iniciar a terceira unidade. Então, procurem onde está, né, a terceira unidade. Aqueles esquecidinhos que só estavam com o livro da segunda. Então, peguem a segunda unidade, que nós vamos iniciar as próximas videoaulas pela terceira unidade. A segunda unidade, guarde, viu? Porque ao retorno presencial, eu vou pegar todo o livro e vou verificar as atividades que foram pedidas, né? Pedidas e respondidas e corrigidas também, tá certo? Até a próxima videoaula. Se cuidem.